São 7 mulheres grávidas. Que a gente sabe, né? Porque pisou aqui na igreja, a unção já está espalhada, né? As contas de Vitor já está em 11, ele está dizendo aqui. Bora falar 12? Tem um número para... 12, vamos lá. Gabriel e Bárbara estão na casa. Jesus! Glória a Deus pelo ventre da Bárbara. O Senhor é bom. E Ele tem feito. Enquanto nós orávamos, eu via filhos saudáveis. Eu via filhos cheios de energia. Uma coisa que queima no meu coração é quando eu vejo o filho do Vitor e da Giovana. Essa semana... Aí, ó, não para de andar, né, pela igreja. Já postou algo interessante. Ela falou, eu quero que os meus filhos cresçam na identidade que Deus tem para eles. E se Esté é cheio de energia para correr pela igreja toda, que assim seja. Amém. Sabe, eu amo crianças. Cadê o Gustavo aí, ó? O Guga também não para. Não é? Cheio de energia, cheio de saúde, cheio de vigor. Às vezes os pais oram, Senhor, poderia ser um pouquinho menos de energia. Deixa o menino da forma como Deus quer. E eu sei que Deus tem levantado uma geração. E não é à toa, a gente tem que entender essas coisas como sinal de Deus. Porque há de se levantar uma geração de homens e mulheres, segundo o coração de Deus. A consagração do José hoje também não foi por acaso. Não é quando a gente olha para José é sério, né? Aquela cara de homem. Fala, rapaz, esse homem já tem autoridade, é uma criança, já carrega a autoridade do céu. Não é? E Deus tem feito. E eu só peço uma coisa para os irmãos, vamos caminhar com Deus. Sabe, essa noite eu queria falar sobre isso. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 5. Nós iremos ler Gênesis 5, a partir do versículo 21. Gênesis 5, 21. Enoque viveu 65 anos, gerou a Matusalém, e Enoque andou com Deus. Repete comigo, andou com Deus. Depois que gerou Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E todos os dias de Enoque foram 365 anos. E Enoque caminhava com Deus, e ele não estava mais, pois Deus o tomou. Amém? Amém. O homem que está no hall da fé, não foi um homem que na Bíblia nós encontramos inúmeras pregações sobre Enoque. Cita para mim uma pregação que Enoque fez e que gerou inúmeras conversões. Temos isso registrado na Bíblia? Não temos. Cita para mim uma oração que Enoque fez e que levou inúmeras pessoas a serem curadas. Tem isso na Bíblia? Nós não temos. Mas na Bíblia nós temos Enoque no mesmo rol da fé de Abraão, no mesmo rol que Noé, no mesmo rol que Isaac, que Jacó. Nós temos um herói da fé, a qual a Bíblia classifica de uma maneira simples e objetiva: um homem que andou com Deus. Não tem aquele ditado popular? Diga-me com quem tu andas, te direi quem és. Agora, é maravilhoso a gente saber que a gente anda com pessoas, e quando a gente fala, olha, João caminha com Samuel, as pessoas falam, olha, Samuel é um grande homem. João caminha com Filipe, Filipe é um grande homem. João caminha com Ravison, é um grande homem. Caminha com Vitor, com Gabriel, são grandes homens. E a gente vai se tornando parecido com as pessoas que a gente caminha. Mas existe uma qualificação, escuta isso, uma qualificação que vem do céu para separar o joio do trigo nessa geração. São homens e mulheres que caminham com Deus e que são conhecidos no mundo espiritual por aqueles que têm intimidade com Deus. Amém. Então a minha preocupação nessa noite, para que nós estejamos em alinhamento com o Espírito Santo, é que nós possamos caminhar com Deus. Então eu não estou aqui na igreja porque eu tenho que estar aqui na igreja, porque eu tenho que cumprir uma obrigação por estar na igreja. Tem gente que chega para mim e fala, pastor, eu não estive na igreja esse final de semana, estou com peso na consciência. Eu falo, não é para você ter peso na consciência. Não é uma questão de ter peso na consciência. É uma questão de você ter faltado culto
e você ter se desesperado por não ter tido um momento de comunhão com Deus e com seus irmãos. Pastor, eu não dei o meu dízimo, eu não ofertei, e por isso eu estou com a cabeça pesada, eu não sei se Deus vai me dar aquilo que eu mereço. Não é para você ter esse tipo de pensamento. Você dá o seu dízimo, a sua oferta, porque Deus já te entregou tudo. A gente precisa quebrar com esses pensamentos religiosos que mais descrevem que nós estamos distantes de Deus do que de fato estamos perto de Deus. Porque um homem que caminha com Deus com prazer, e caminha com Deus para cumprir com o propósito dele na terra. Abra comigo em Mateus 4, versículo 19. Jesus está chamando nessa noite pessoas comuns para caminharem com Ele, amém? Você não precisa ser um super teólogo para caminhar com Deus. Você não precisa ser alguém extraordinário para caminhar com Deus. Não é para o rico apenas, não é para o pobre apenas, não é para um povo específico apenas, é para todos aqueles que creram no seu nome. Se você crê no nome de Jesus, você tem acesso ao coração de Deus e você pode caminhar com Ele. Fala para a pessoa que está do seu lado, você pode caminhar com Deus. Está aberto para a gente. Mateus 4, 19. E disse-lhe Jesus: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E Pedro, os discípulos que estavam ali, imediatamente deixaram suas redes e seguiram a Jesus. Homens comuns que decidiram seguir a Cristo. A Bíblia não é uma ficção. Eu acordei com isso no meu coração pegando fogo. Se a Bíblia não é uma ficção, escuta o que eu quero te dizer nessa noite. Se a Bíblia não é uma ficção, se Pedro, ao orar pelo coxo, o coxo foi curado, eu tenho que sair daqui com a mesma fé, saindo desse culto, orar para alguém que está enfermo e crer que Jesus pode curar essa pessoa. Se a Bíblia não é uma ficção, Pedro, ao pregar o Evangelho e ganhar 3.000 almas em uma única pregação, eu tenho que entender que a minha voz nessa geração é tão profética que eu posso levar um povo a se converter diante de Deus. Eu posso ganhar a minha cidade ao caminhar com Deus. Isso é sério. Porque às vezes a gente está tão preso na religiosidade que a gente crê, não, isso aí ficou para o passado. Ficou para o tempo de Abraão. Eu já ouvi de pessoas falando, olha, não existem mais paralíticos que andam, porque isso ficou para o passado. Aqueles homens caminharam com Jesus, e pelo fato de eles terem caminhado com Jesus, eles tinham esse poder, essa autoridade. Jesus declarou: não vos deixarei órfãos, derramarei sobre vocês o Espírito Santo. Quando nós somos cheios do Espírito Santo, quando nós professamos a nossa fé em Jesus, a Bíblia nos diz: aqueles que creram, os sinais do céu vos acompanharia, expulsaremos demônios, curaremos os enfermos, e quando nós tocarmos em algo mortífero, não nos fará dano, pois o Senhor é conosco. Amém. Sabe o que Deus tem me falado nesse tempo? É que quando empresários pisarem na sua empresa, a oração deles vai ser tão eficaz, que toda a dinâmica da empresa vai se prostrar diante da direção de Deus. Amém. Sabe o que Deus tem me dito? Que homens e mulheres vão instruir tanto os seus filhos, as suas crianças nos caminhos do Senhor, que a Netflix não será capaz de contaminá-los. Que a escola, que o colégio, ao enviarmos os nossos filhos nesses campos tão distantes, muitas vezes da palavra de Deus, aí falei para ser livre, as crianças estão mais livres que eu. Glória a Deus, aleluia. Não vai ser uma ameaça, não vai ser um problema, porque tem gente que chega para mim e fala: pastor, eu ouvi ontem, inclusive de um amigo que eu admiro e respeito, um pastor conhecido aqui na cidade, falou comigo: mas o meu filho, ele só vai fazer homeschool. Eu falei com o Júlia na hora: olha, o nosso filho, ele vai ser chamado para em um lugar de trevas trazer a luz de Cristo. O nosso filho, a gente não vai resguardá-lo em um lugar onde ele não irá se deparar com as trevas. Ele vai fazer diferença em meio a esse lugar. Porque então a gente está encurralando e colocando Deus numa caixinha onde Ele pode se manifestar no nosso lar, mas Ele não pode ser a luz que resplandece sobre a nossa família para impactar a geração.
Vitor e Giovana falou comigo, olha, eu criei a minha filha para o Senhor. Se o Senhor quiser levar para outro país, que assim seja. Nós não criamos filhos para nós mesmos, nós criamos filhos debaixo da vontade de Deus. Para onde o Senhor quiser apontá-los, eles são como flecha na aljava do Senhor. E ali será o lugar mais seguro. Não precisaremos nos preocupar com nada. Precisamos ter essa mentalidade. Precisamos crer que Jesus ele está caminhando. Agora, quem caminha e decide andar com Deus, não decide o seu destino. Repete comigo, quem caminha com Deus, não decide o seu destino. A gente perdeu a autonomia. Nós perdemos as diretrizes. Abra comigo em Lucas 9, versículo 58. Lucas 9, 58. E disse-lhe Jesus: as raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Jesus está falando aqui, olha, a minha criação, os animais que são fruto da criação do meu Pai, têm lugar para si, bem estabelecido. Agora, eu não tenho. Não existe destino certo na minha jornada. Amanhã eu posso estar dormindo em uma casa, em uma tenda. Amanhã eu posso estar dormindo em uma barraca. E aí Jesus vai dizer aos seus discípulos: aqueles que querem vir após mim, negue-se a si mesmo e tomem a sua cruz. Então, aqueles que querem vir até mim, quem é que lidera o cristão em meio ao processo, à jornada? O Senhor. Quem é o nosso líder? O Senhor, não é? Segue o líder. Os flamenguistas estão felizes, né? Os flamenguistas ganhou a Libertadores, está aí na frente aí no Campeonato Brasileiro. Esses dias chegaram para mim: segue o líder, pastor. E quando eu olho para o meu time lá debaixo da tabela, eu falo: misericórdia, Senhor. Faz a tua obra. Nós temos um líder, o nome dele é Jesus Cristo. Nós temos aquele que governa a nossa família, a nossa casa. Jesus vai dizer: olha, eu não tenho lugar para repousar minha cabeça, mas o lugar mais seguro da terra, ainda que nós não consigamos enxergar com os nossos olhos fixos, é o lugar onde ele está. E ele está falando para a gente: você quer vir até mim? Então renuncia, paga o preço, que eu vou te direcionar. Nós não temos mais destino próprio, nós assumimos a vida que ele tem para nós. O apóstolo Paulo vai dizer: com cordas de amor ele me amarrou, eu estou preso no seu amor. A gente precisa seguir a nuvem. Existe uma nuvem de glória passeando sobre essa casa nessa noite. A gente precisa seguir essa nuvem. Quantos vão seguir a nuvem de Deus? Êxodo 13, versículo 21. Abra sua Bíblia em Êxodo 13, 21. O povo, depois de 430 anos de escravidão do Egito, vai para o deserto. Eles não sabem o caminho do deserto, não tem mapa, nem preparo militar. Estão totalmente dependentes da direção de Deus. Quantos aqui precisam de uma direção de Deus nessa noite? Eu vim aqui nessa noite desse jeito. Eu preciso de uma direção de Deus. Aleluia. Êxodo 13, versículo 21. O Senhor ia diante deles. De dia, uma coluna de nuvem para os guiar pelo caminho. De noite, uma coluna de fogo para os alumiar. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. O que era a coluna de nuvem e a coluna de fogo? Os teólogos vão dizer que é a teofania, a manifestação de Deus. Então a coluna de nuvem no dia protegia o povo do sol, mostrava o caminho, dava direção. E a coluna de fogo de noite iluminava, apartava os inimigos, permitia o povo a caminhar quando era necessário. E quando essa nuvem se apresentava, ela se movia, o povo ia junto. Quando essa nuvem se aquietava, o povo descansava. Quando era chegada a madrugada e essa nuvem resplandecia, o povo se despertava debaixo de direcionamento de Deus, pois eles não sabiam como sairiam daquela situação no meio do deserto. Mas uma coisa eles tinham certeza: se seguissem a nuvem, se andassem com Deus, estariam guardados e protegidos. Eu não sei o deserto que você tem passado. Eu tenho escutado muitas pessoas dizendo para mim: pastor, eu não sei como vai ser o meu amanhã. Mas existe uma nuvem de glória que passeia sobre as nossas vidas diariamente. E eu só tenho uma função: andar com Deus. Só me resta uma coisa: andar com Deus.
Porque uma coisa eu tenho certeza, para a escravidão eu não volto, para o lugar de pecado eu não volto, para o lugar da Babilônia eu não volto, para o lugar da escravidão do Egito eu não volto. Se Deus me colocou em meu deserto, Ele não vai me deixar morrer no deserto. Ele vai brilhar com a sua luz, Ele vai mover a nuvem, e eu seguirei a nuvem, pois eu ando ao lado do meu Deus. Andar com Deus. Pais, andar com Deus. Empresários, andar com Deus. Filhos, andar com Deus. Famílias, andar com Deus. Seguir a nuvem é estar protegido na convicção de que Ele te levará para o lugar certo. O Senhor continua sendo bom. Gênesis 6, versículo 8. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Repete comigo, Noé andava com Deus. Teve 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. Encheu-se a terra de violência. E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. E disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que eu os desfarei com a terra. Faz então uma arca de madeira de gofé, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora. Ele vai dando as instruções, e no versículo 18 ele diz: contigo estabelecerei a minha aliança estará contigo, entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos irão contigo. Um dilúvio espiritual está vindo sobre a terra, escuta isso. Nós estamos vivendo uma dinâmica onde o mundo espiritual tem se operado de uma forma violenta. Só não enxerga isso quem não caminha com Deus. Não temos boas notícias. Quantos concordam comigo? Os tempos são cruéis, o amor de muitos já tem se esfriado. Essa é a dinâmica da volta de Cristo. Vocês conseguem enxergar que andar com Deus é uma necessidade para sermos protegidos, para guardarmos a nossa família e para trazermos pessoas das trevas para a luz? Sem direção nesse tempo, você não vai conseguir. Mas a nuvem de glória ainda se manifesta para aqueles que têm aliança. Deus encontrou em Noé um homem justo e íntegro. Deus não encontrou em Noé um homem apto para construir uma arca, porque ele era um bom marceneiro. Deus não está em busca de pessoas que são os maiores mestres da oratória, os maiores técnicos no mundo empresarial. Deus está buscando por aqueles que o buscam. Assim como Deus vai olhar para Davi e dizer para Davi: eu encontrei Davi, o meu servo. Deus está olhando para pessoas nessa noite e está dizendo: eu te encontrei, meu servo. E se Deus encontrou Davi, é porque não havia uma abundância de servos naquela geração. Escuta isso. Deus está em busca dos verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Nesse tempo e nessa dinâmica espiritual que nós temos visto, Deus está buscando pessoas. E ai de mim e de você, se nós não formos aqueles que serão encontrados. Eu preciso pegar essa palavra, guardar no meu coração e dizer: Deus, eu só saio desse culto nessa noite sendo encontrado pelo Senhor. E Deus olhou para Noé e disse: a tua família não vai sofrer o dilúvio. E Deus está olhando para você, homem segundo o coração de Deus, mulher segundo o coração de Deus. Nessa tempestade existe uma calmaria. Nesses tempos difíceis existe uma resposta que virá do céu. Eu guardo vocês. Eu dou para vocês uma instrução: constrói a arca. Eu detalho. Faz compartimento. Traz animais. Coloca nessa arca. A Bíblia fala que Noé então pega a sua família. Dê a mão para seu cônjuge aí agora. Cadê minha esposa? Sobe aqui, sobe aqui. Dê a mão para o seu amigo que está do seu lado. Sabe por que eu não tenho medo do dilúvio?
Porque Deus vai estar comigo. Sabe por que eu não tenho medo do dilúvio? Porque eu terei as estratégias certas quando o dia mau chegar. E eu não vou sozinho. Eu vou com minha mulher, vou com meu filho. Eu vou com vocês. Escuta o que eu estou te dizendo. Quando vier uma má notícia na televisão, quando falarem da economia do país, da política do país, você vai olhar para você, dentro de você, e você vai encontrar descanso. Porque você será um homem e uma mulher que caminha com Deus. Aleluia! Não temas o dia mau. Você e a sua família está guardada. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! Eu vou construir com minha esposa. Eu vou seguir as instruções de Deus. Pode vir um dilúvio. Tem gente chegando para mim, pastor, vai acabar tudo. Eu falei, só se for contigo, comigo não. Irmão, bora fazer uma oração? Deus é comigo, Ele também pode ser por você. Só que Deus, Ele trabalha com estratégia, irmão. E a estratégia, ela foge da lógica humana. A gente quer estratégias humanas para o que Deus quer fazer. É aí que a gente se bate. Deus te dará as estratégias do céu para um novo tempo que Ele tem para estabelecer na sua vida, na sua família. Quando eu soube que meu filho era menino, sabe que Deus me trouxe? Estou vendo ali um pai de menino, o Cleiton com o Mateus. Eu pensei, né, Cleitinho, que jogue tênis pelo menos 50% igual o Mateus, aí fica top. Vai me dar muito trabalho, né, se jogar igual o Mateuzinho joga. Mas a gente sempre pede que nossos filhos sejam melhores que a gente, né? Deus falou algo ao meu coração. Os heróis da fé andavam com Deus. Eu quero ser o herói do meu filho. Mas eu quero que o meu heroísmo paternal, escuta isso, não seja daquilo que eu faço. Não é o meu filho olhar para mim e falar, olha, o meu pai é meu herói por aquilo que ele faz. Não. O meu pai é meu herói porque ele busca a instrução de Deus. O papai pode ser aqui o chefe sacerdócio do meu lar, mas aqui sobre a minha casa, a minha família, existe aquele que é rei e o nome dele é Jesus. O meu heroísmo paternal vai ser fruto da minha intimidade com Deus. E quando o meu filho olhar para mim, ele vai entender que o pai dele tem encontrado a provisão, o pai dele tem encontrado a solução, não debaixo da sua própria força e a sua própria sabedoria, mas porque ele caminha com Deus. E Enoque andou com Deus. Herói da fé. Eu quero ser um herói da fé nesse tempo. Eu quero andar com Deus. E aí Deus o chamou para si. Nesse ano eu perdi um amigo, 40 anos de idade, o pastor Itamar. A esposa dele, no dia do velório, disse, ele falava e pregava sobre o Apocalipse. Eu creio que ele foi arrebatado. Deus me trouxe na hora. O pastor Itamar andava com Deus e Deus o chamou para si. Enoque viveu 365 anos. Na nossa geração, se a gente tiver sorte, talvez a gente viva 80, 90 anos. Um tempo muito menor. Nesse curto período de tempo, escolha andar com Deus. Se coloque de pé, eu quero orar por você. Gostaria de chamar aqui a equipe de louvor.